Tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: doutor, é verdade que não pode fazer muita ultrassonografia porque faz mal ao bebê? Essa é uma pergunta realmente muito frequente, inclusive no meu consultório. Toda semana eu recebo perguntas desse tipo. Se ultrassom faz mal, se não faz mal, que tipo de ultrassom pode. Então, para deixar bem claro para vocês que estão aqui, é que você pode fazer quantas ultrassonografias for necessária, desejar, que não causa nenhum mal. Não existe nenhum estudo hoje que mostre que a ultrassonografia cause algum dano, tanto à mãe como ao feto. E aqui eu preciso lembrar que nos primeiros 3 meses de gestação, a ultrassonografia mais indicada é a transvaginal, que muitas mulheres têm medo, acreditam que fazendo transvaginal vai perder o bebê. E isso não é verdade. A ultrassom, mais uma vez, ela não causa problema nenhum, transtorno nenhuma malformação, nenhuma alteração ao bebê. Mesmo a transvaginal, que deve ser feita até 12 semanas, que nós chamamos de ultrassonografia do primeiro trimestre. Então ela deve ser feita nas primeiras 12 semanas e é por via transvaginal, na maioria delas, né? A partir de 8 semanas nós podemos fazer até a transabdominal, que é popularmente chamada uma ultrassom por cima, a partir de 8 semanas. Menos que isso, somente a transvaginal ou endovaginal, tá bom? Então tá respondida essa pergunta, não faz mal nenhum, fique à vontade. Vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte: estou grávida com 12 semanas, descobri hoje que minha placenta está baixa, isso é grave? E ela colocou um rostinho de preocupada, né? Eu quero dizer para você, essa placenta, se chegasse ao final da gestação baixa, que nós chamamos de placenta prévia, aí sim é um risco aumentado para sangramento. Porém, e além disso, uma inviabilidade do parto normal. Porém, no início da gestação, isso é muito frequente. E a placenta passa por um processo que nós chamamos de migração. A placenta, ela migra, ela sai e vai lá para o fundo do útero, que é o local melhor dela desenvolver. E para nós, obstetras, é a melhor posição para nós acompanharmos a gestação. Então, para você que está com 12 semanas, que está com placenta, ela disse aqui placenta baixa, de inserção baixa, fique tranquila, que tem uma possibilidade grande dela migrar e sair dessa situação. E isso aí vai por volta de 20 semanas de gravidez. Porém, depois de 20, 24 semanas de gestação e a placenta continuar baixa, ela precisa ser acompanhada com mais carinho, tá bom? O que é que pode acontecer nesta fase quando a placenta está com a inserção baixa? A gestante tem um sangramento transvaginal, de pequena monta, sangrando pouco. Muitas vezes elas chegam no consultório: doutor, estou sangrando. Então, quando a gente faz ultrassom, a gente percebe que ela está com a placenta baixa. Se sangrar muito, há um risco realmente de abortamento, mas não é comum. O mais comum e o mais natural é essa placenta migrar e ir para o seu local mais comum, que é no fundo do útero, tá bom? Sair da parte de baixo. Outra pergunta. Olha, doutor, tenho uma amiga que sente dor no pé da barriga, ou seja, dor pélvica. Já fez exames e não dá nada. E a dor não passa. Essa é uma queixa, uma pergunta muito frequente. E eu quero dizer para você que isso aí chama-se de dor pélvica crônica.
Crônica porque vem de longa data, não é de agora, não é aguda, não é, começou ontem. Não, é uma dor crônica, é uma dor que persiste por muito e muito tempo. E nós classificamos isso com a dor pélvica crônica. E a dor pélvica crônica tem uma característica interessante. Ela pode ser de origem ginecológica e ela pode ser de origem não ginecológica, como por exemplo, pode ser um problema intestinal, pode ser um problema de coluna. Então muitas vezes ela tem um probleminha de coluna, inervação, e irradia para a parte pélvica, a parte anterior. Da parte ginecológica, podem ser várias patologias. E se ela falou aqui, fiz vários exames e não deu nada, provavelmente ela está se referindo a exames de imagem, né? Uma ultrassonografia que não encontrou nenhum problema no ovário, não encontrou nenhum problema no útero, tá certo? E aí ela diz que está normal. Porém, eu quero lembrar que uma das causas muito frequentes de dores pélvicas nas mulheres é um desequilíbrio hormonal entre estrogênio e progesterona, estradiol e progesterona. Quando há um desequilíbrio, por exemplo, tem mulheres que tomam por muito tempo anticoncepcionais, e os anticoncepcionais causam um desequilíbrio nesses hormônios, porque ele diminui a progesterona. Portanto, o estradiol está alto e a progesterona está baixa. Qual é a consequência? Dor pélvica. Dismenorreia, que é uma dor na menstruação. Retenção hídrica, a mulher fica mais inchada. Isso aí são alguns sintomas de um desequilíbrio hormonal na mulher. Então, o desequilíbrio hormonal precisa ser investigado. Principalmente hoje, onde as mulheres usam muito anticoncepcionais. Né? Se nós analisarmos 10 mulheres, muito provavelmente 6 a 7 ou mais já fizeram uso ou fazem uso de anticoncepcional. Sendo assim, há um desequilíbrio hormonal, então vai causar uma dor pélvica e uma dor pélvica crônica, que dificilmente vai ser diagnosticada pelos métodos tradicionais. Só vai conseguir fazer esse diagnóstico se você for para um profissional que entenda de hormonologia, porque na maioria das vezes é bem complexo. A maioria dos médicos, infelizmente, não entendem essa fisiologia hormonal, principalmente a fisiologia hormonal feminina. E uma das grandes causas é essa dificuldade, esse desequilíbrio hormonal entre estradiol e progesterona, tá bom? Outra causa que tem que ser investigada é a causa urinária, se tem algum problema na bexiga, se ela tem uma infecção urinária crônica, se ela tem cálculos renais, cálculo na bexiga, problema urinário também é uma causa de dor pélvica. Então, para você que está sentindo essas dores há muito tempo, é muito importante investigar. Outra coisa que é interessante também, que é muito frequente ter dor, mulheres que têm cirurgias. Por exemplo, mulheres que têm 2, 3, 4 cesarianas, por conta da aderência abdominal. Então, também sente dor crônica pélvica. Tá bom? Essa é uma outra pergunta que eu acabei de responder. Vamos ver mais uma. Tem uma pergunta aqui que diz assim: quando for colocar o DIU, quando coloca o DIU, a mulher para de menstruar? Olha, o DIU mais comum, que sinceramente é o que eu mais gosto, é o DIU que nós chamamos de cobre. É o DIU de cobre, é o mais comum. Ele não faz a mulher parar de menstruar. A menstruação é normal, não muda nada o fluxo. Ela apenas não vai engravidar mais. E esse DIU pode permanecer
de 7 a 10 anos, dependendo do DIU, da validade do DIU. O que pode parar de menstruar é o DIU que nós chamamos DIU medicado, que ele é chamado de SIU, S-I-U, que é, por exemplo, de Mirena, que é muito comum, muito divulgado. É o DIU que tem um progestágeno, uma droga sintética similar à progesterona. Então, essas mulheres que usam esse DIU, 60% das mulheres que usam esse DIU medicado param de menstruar após 6 meses. Isso é 60%. Os estudos e as estatísticas mostram que a cada 10 mulheres, 6 param de menstruar após 6 meses de uso do DIU medicado, que é, por exemplo, o DIU de Mirena. Tá bom? Outra pergunta. Ansiedade, olha aqui. Ansiedade atrapalha engravidar? Ela diz que 7 meses sem tomar anticoncepcional. Bem, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todos eles mudam a fisiologia do corpo. Por quê? Porque ele mexe com hormônios. Vamos dizer o seguinte, se a mulher está muito estressada, ela lança no corpo um hormônio chamado de cortisol. Então, se a mulher vive num estresse constante, trabalhando muito, com irritabilidade, com brigas em casa, por exemplo, então ela vive estressada demais, o cortisol vai para um nível acima do normal. E esse cortisol acima do nível fisiológico, do nível normal, vai trazer sérias consequências e vai alterar outros hormônios. Porque os hormônios, eu preciso dizer para vocês, que eles funcionam como uma forma de orquestra. Os hormônios, nossos hormônios, funcionam como orquestra. E como é que funciona a orquestra? Nós temos o regente, que é o maestro, e tem os outros músicos, cada um com sua função. A mesma coisa acontece com os nossos hormônios. Todos eles trabalham em uma sincronia. Se um parar, os outros desarranjam. Imagine uma banda, uma orquestra que está tocando, está tudo bem, tudo bonito, de repente todos os instrumentos de sopro param de tocar. O que é que acontece com a orquestra? Vai ter algum problema. Não vai ficar a melodia legal. É a mesma coisa com o hormônio. Quando um hormônio altera do seu nível normal, todos os outros desregulam. Conclusão, a mulher tem dificuldade para engravidar. Porque para ela engravidar, ela precisa de um ciclo hormonal muito bom, muito regulado. Ela precisa ter, por exemplo, um FSH no nível ótimo, um LH, que é o hormônio luteinizante, é o hormônio responsável pela ovulação. Ela precisa estar com estradiol, que é o hormônio feminino, bem. Ela precisa estar com a progesterona top, fora outros hormônios. Então, um hormônio influencia o outro. Portanto, ansiedade, estresse, tristeza, problemas emocionais, pensamentos negativos, todos eles alteram os hormônios. Se altera os hormônios, dificulta sim a engravidar, causa infertilidade. Só que não é só ansiedade. Você precisa descartar as outras causas de infertilidade, que são causas físicas. Essas são mais comuns de serem investigadas. Pode ser um problema na trompa, um problema no útero, um problema do esposo que não está produzindo o espermatozoide, que é o gameta masculino, de uma quantidade correta ou na morfologia adequada para engravidar. Então precisa investigar isso aí. Então, se você tem 7 meses sem tomar anticoncepcional, fique tranquila.
Se você é jovem, antes dos 30 anos, se você tem menos de 30 anos e está apenas com 7 meses, fica tranquila. Dá para esperar 1 ano, muitas vezes esperar até 2 anos. Porém, se você já passou de 30 anos, eu te recomendo que procure logo um ginecologista que trabalhe, que entenda de fisiologia e te ajude a engravidar, a descobrir a causa dessa infertilidade. Será que é só ansiedade mesmo? Então precisa ser investigada e descartada os outros fatores causais da infertilidade. Quero lembrar que 30% das causas de infertilidade estão relacionadas ao sexo masculino. Outras 30% estão relacionados ao sexo feminino. Outros 30% estão relacionados aos dois. E 10% não estão relacionados a nada. Nós estudamos, nós investigamos e não encontramos nada. Muito provavelmente tem relação com a questão emocional, né? Com ansiedade, com estresse, a tanta vontade de engravidar que acaba atrapalhando os hormônios e por fim acaba atrapalhando a sua fertilidade, tá bom? Então vamos para mais uma outra pergunta aqui. Olha aqui, parei o anticoncepcional tem quase 1 mês. Posso estar grávida ou tenho que continuar tentando? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dela. Posso estar grávida, parei o anticoncepcional com 1 mês. Provavelmente ela queira dizer que está atrasado 1 mês. Parou o anticoncepcional e a sua menstruação está atrasada. Se for isso, você pode até estar grávida, mas não é comum. Como eu falei, o anticoncepcional desequilibra a questão hormonal. Então, se desequilibra os hormônios, também vai desregular a sua menstruação. Então, a sua menstruação muito provavelmente tem mais possibilidade de ficar irregular. Isso aí tem uma tendência de 6 meses, dá tudo certo. Se você é uma pessoa jovem, menos de 30 anos. Depois de 30 anos, principalmente depois de 35, há uma queda fisiológica dos seus hormônios. Ou seja, o anticoncepcional vai causar muito mais desequilíbrio para uma mulher acima de 35 anos do que mulheres mais jovens. E aí sim, precisa investigar com muito mais cautela e muito mais rápido, se ela deseja engravidar. Então vamos para mais uma pergunta, ver se dá tempo para mais uma pergunta. Uma pergunta parecida, mas dor pélvica 1 ano após cesárea é normal? Olha só, não é normal. E muito provavelmente essa dor não tem nada a ver com a cesariana mais. A dor de cesárea, que a gente se preocupa, é até 3 meses. No máximo 3 meses. Depois daí não tem mais nada a ver com a cesariana, tá bom? E vai ser o mesmo resultado, a mesma orientação que eu dei para outra pergunta sobre dor pélvica crônica, serve para você também, que está perguntando se dor pélvica após 1 ano de cesariana é normal. Não é normal, você precisa investigar as causas da dor. Você já se classifica também como uma dor pélvica crônica. Tem uma pergunta aqui, olha. Dor é normal ter cólicas no tempo de ovulação? Olha, tem mulheres que sentem dores quando vão ovular. Tem mulheres até que dizem, doutor, eu sei exatamente o dia que eu ovulo, porque eu sinto uma cólica, eu sei exatamente o dia que eu ovulo. Então tem mulheres que têm uma sensibilidade maior que a outra. Não é o mais comum, mas pode ser considerado normal. Agora, se essa dor chega a te perturbar, que você precisa tomar algum analgésico todos os meses, aí precisa ser investigado e tratado, tá bom? Porque isso aí não é normal. Tá certo? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Essas perguntas que eu estou respondendo são perguntas que as pessoas me fizeram
na minha caixinha de perguntas, tá certo? Que eu coloquei hoje. Deixa eu ver se tem. Olha essa aqui, olha que dor pélvica é uma queixa muito frequente entre as mulheres, né? Diz, doutor, o que pode ser? Eu estou sentindo dores de cólicas todos os dias e eu não estou menstruando. Olha que legal. Legal, digo a pergunta, né? Não é a situação. Que a situação, infelizmente, é complexa, né? Incomoda muito. Então, se você não está menstruando direito, está de forma irregular, tem alguma coisa errada. Você pode estar muito provavelmente com desequilíbrio hormonal, que eu falei há pouco. E esse desequilíbrio hormonal pode levar a alguma coisa, como por exemplo, um cisto no ovário, que precisa ser investigado. Você precisa fazer uma ultrassonografia para ver se tem um cisto do ovário, que também é uma causa frequente de cólicas, junto com a menorreia, que é a falta de menstruação acima de 3 meses, ou atraso menstrual, que é uma irregularidade menstrual. Como sei que estou no período fértil? Outra pergunta aqui, olha. Como sei que estou no período fértil? Bem, para isso, eu tenho nos meus destaques aqui no Instagram, um videozinho lá em destaques, um videozinho bem detalhado, falando como calcular o seu período fértil. E eu sugiro que você vá lá nos meus destaques e clique, que você vai ver com detalhes como é que faz. É bem fácil, bem prático, tá bom? Mas de uma maneira geral, o que é que você faz? Primeira coisa que você tem que saber, qual o tamanho do seu ciclo menstrual. Seu ciclo menstrual é de 28 dias, é de 24 dias, é de 22, é de 30 dias, é de 32. Primeiro precisa fazer esse diagnóstico, tá certo? Vamos dizer que seu ciclo é de 28 dias. Se for 28 dias, em média, você ovula. Geralmente, num ciclo de 28 dias, você ovula no 14º dia, mais ou menos. Eu estou falando de uma forma genérica, tá bom, pessoal? Para saber exatamente o seu dia, nós precisamos sentar e discutir seu ciclo menstrual. E aí a gente sabe exatamente o dia da sua ovulação. E tem exames específicos para isso, como por exemplo o ultrassom seriado. Nós fazemos ultrassom e acompanhamos até ovular. Então, se você ovula no 14º dia, o que é que você vai fazer? 4 dias antes e 4 dias depois. Para melhorar, coloque 5 dias antes e 5 dias depois do 14º dia. E esses dias, 4 antes ou 5 e 4 ou 5 depois, é seu período fértil, né? Eu costumo fazer o seguinte para as minhas clientes. No dia que você, para quem tem um ciclo de 28 dias, no dia que você menstrua, é o dia 1. Nós chamamos o primeiro dia da menstruação. É a data da outra menstruação. Primeiro dia. É o dia 1º. O que é que eu oriento elas? Você comece a namorar, ter relações sexuais do 10º ao 20º dia do ciclo menstrual. E esse é o período fértil. Ela tem chance de engravidar se namorar todos os dias. Tá bom? Você viu essa dica? Então, se você menstrua hoje, daqui a 10 dias, você começa a ter relações todos os dias. E passa mais 10 dias, ou seja, do 10º ao 20º dia. Tá bom? E isso vai te ajudar a você engravidar, que provavelmente isso aí é o seu período fértil. Vou ver mais alguma pergunta aqui. Pronto. Dicas para quem quer engravidar. Maravilha. Essa é uma delas. É a questão da relação, ter relações sexuais do 10º ao 20º dia do ciclo menstrual. Outra coisa que é muito importante para você que deseja engravidar é procurar um ginecologista para ver como está seu corpo.
e procurar um ginecologista que entenda sobre hormonologia, mais uma vez, que entenda seu corpo de uma forma geral, que entenda de fisiologia hormonal. Por quê? Porque ele irá te preparar para ter uma gestação saudável. E como é que eu faço para ter uma gestação saudável? Eu costumo dizer que são 3 pilares, que inclusive é o tema de um workshop que eu irei fazer muito em breve, ainda este mês, certo? Mas eu quero dizer para você por que é importante você ir ao médico antes de engravidar e organizar o seu corpo, porque seu corpo precisa estar preparado para a gestação. Hoje em dia é muito frequente as mulheres perderem seus filhos, ter abortamentos, engravidam e perdem. Infelizmente isso é muito frequente. Por quê? Porque o corpo da mulher não estava preparado para engravidar, preparado para engravidar de diversas formas. Uma delas é o corpo está inflamado. O corpo não está com os nutrientes suficientes para o bebê desenvolver. Conclusão, acaba em abortamento. Fica um ambiente hostil para o desenvolvimento e o crescimento do bebê, do embrião, para depois feto e o bebê. Então, o que eu sugiro é que você procure um ginecologista que entenda de hormonologia, de fisiologia hormonal, para ele te ajudar e te preparar. Ele vai te suplementar, vai pesquisar e organizar seus hormônios, vai olhar sua nutrição junto com o nutricionista para fazer uma nutrição propícia para engravidar. Vou dar um exemplo para vocês. Já ouviram falar de vitamina D? Se vocês já ouviram falar de vitamina D, se vocês não ouviram falar de vitamina D, comece a procurar pesquisar sobre a vitamina D. Vitamina D, apesar de ser chamada de vitamina, ele é um hormônio. E ela ajuda muito no corpo, tanto das mulheres como dos homens, de todo o nosso corpo. Ela ajuda em diversas formas. Vou citar aqui especificamente para quem quer engravidar. Melhora a qualidade do seu óvulo. Você diminui as chances de abortar se você engravida, quando seus níveis de vitamina D estão nos níveis ótimos. E se você quer saber um pouco mais, procure seu médico e peça para ele investigar como é que está a vitamina D no seu corpo. Porque muito provavelmente você vai precisar suplementar a vitamina D. Você precisa suplementar, tomar a vitamina D. E o pior é que ela não pode ser ingerida por alimentos. A vitamina D é produzida através dos raios solares tipo B na pele. E nós estamos fugindo do sol. Pessoas que estão acima de 30, 35 anos têm deficiência de produzir naturalmente a vitamina D através do sol. 80 a 90% da população tem deficiência de vitamina D e precisa ser suplementada. Então você precisa conversar com o seu médico, que ele precisa dosar e precisa suplementar a sua vitamina D, tá bom? Outra pergunta aqui, olha. Quem tem plaquetas baixas corre o risco de engravidar? Na verdade, para quem não sabe, plaquetas é uma célula do sangue que é responsável pela coagulação. Quando ela está muito baixa, é um risco de sangramento. A mulher sangrar o tempo todo e corre risco de vida, dependendo do nível que nós chamamos de plaquetopenia, do nível de plaquetas, quando as plaquetas estão abaixo do índice do nível normal. E precisa ser investigado a causa dessas plaquetas baixas, tá bom? De preferência com um
hematologista, que é um especialista do sangue. Ele que é especializado em estudar problemas relacionados às células do sangue, tanto hemácias como glóbulos brancos, como plaquetas. Então precisa saber a causa das plaquetas, mas pode sim o risco de engravidar. O problema é que tem um risco de engravidar e aumenta mais o risco de problemas na gestação por conta da baixa de plaquetas. Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Olha essa outra pergunta aqui. Fiz meu parto há pouco tempo. Quantos meses eu devo ficar na amamentação exclusiva? Para amamentar de forma exclusiva, o que é uma amamentação exclusiva? É que ela só dá o leite de mama, o leite materno. Não dá mais nada. Não dá água, não dá chá, não dá qualquer outro tipo de fórmula. O ideal são 6 meses. Porque o leite materno, ele é preparado para o bebê em diversas formas. Além da parte nutricional, relacionado à quantidade adequada de proteínas, de gorduras, de carboidratos, tem a questão de uma vacina. É uma vacina natural para o bebê. Então, crianças que amamentam de forma exclusiva pelos 6 meses, elas adoecem menos. Elas morrem menos de infecção. Crianças que não amamentam têm mais possibilidade de problemas respiratórios. Muitas vezes de morrer por problemas respiratórios. Por ter viroses de repetição. Porque não tem a parte imunológica preparada. E mães que amamentam de forma exclusiva, além disso, tem vários benefícios. Um deles é o corpo da mãe voltar mais rápido ao normal. Ela emagrece mais rápido. Só por isso já vale a pena você amamentar de forma exclusiva, para você emagrecer, né? Então, de forma exclusiva são 6 meses. Porém, depois de 6 meses, você já coloca alguma alimentação para o seu bebê e pode levar essa amamentação até 2 anos. Essa é a indicação de você amamentar até 2 anos. O leite materno ainda tem muita eficiência e eficácia para a imunidade do bebê. Outra pergunta aqui da Ana Paula. Quem tem infecção urinária corre o risco de engravidar e perder o bebê por conta da infecção? Sim. Tanto de perder o bebê, que é o abortamento, como ter problemas no decorrer da gestação. Como numa gestação mais prolongada, ter uma miniorrex prematura. O que é isso? Romper o líquido, né? A bolsa das águas se rompe. E aí, por conta da infecção, aí causa prematuridade. E o bebê pode nascer com um problema respiratório, o bebê pode até falecer dentro da barriga. Então, pode sim. Por isso que nós fazemos um dos exames que nós fazemos logo do início do pré-natal, é o exame de urina e urocultura. São 2 exames imprescindíveis no acompanhamento de uma gestação, ou seja, no pré-natal. Por isso que é tão importante a mulher que suspeita de gravidez procurar logo o médico. E aquela que já engravidou, já sabe que está grávida, procurar urgentemente o seu pré-natal para acompanhar. Porque é uma infecção boba, como a infecção urinária, que pode causar grandes riscos para o bebê, inclusive de aborto. Tá certo? Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui de live, mas eu estou já encerrando, tá bom? Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui para nós finalizarmos a live de hoje, que é uma live relacionada a perguntas, onde eu estou respondendo perguntas das pessoas que me acompanham no Instagram. Perguntas relacionadas à saúde, à ginecologia e à obstetrícia.
Tem uma pergunta assim, doutor, sempre que começa a academia não continua. A solução? Com certeza que é a solução, né? Atividade física é imprescindível para qualquer indivíduo, seja ele gestante ou não gestante, seja ele mulher, seja ele homem, seja ele criança, seja adolescente. Nós fomos feitos para nos movermos, então nós precisamos nos mover. As estatísticas mostram que a população brasileira, 72% da população brasileira é sedentária. E a classificação de sedentária é um pouco até ridícula. Alguns falam que as pessoas têm que dar pelo menos mais de 10 mil passos por dia para não ser classificadas como sedentárias. Então imagine se 72% das pessoas do Brasil são sedentárias, quer dizer que elas não dão 10 mil passos. E 10 mil passos é ridículo. Se você fizer uma caminhada, der uma corridinha, você já passou de ser sedentário. Imagine como está a população brasileira. Por isso os índices tão altos de doenças cardiovasculares, de infarto, de AVC, de obesidade. Mais de 70% da população brasileira é obesa, está acima do peso. E isso é grave. Hoje a obesidade é mais que uma doença. É uma doença de saúde pública. É um problema de saúde pública. Precisa e deve ser combatida. A obesidade, o percentual de gordura alto no nosso corpo. Tá bom? E o que é que eu vou ver se tem mais alguma pergunta? Tem essa aqui. Vai ser a última pergunta. Por conta da hora, já está quase 11 horas. É o seguinte. Como deve ser a dieta depois do parto? Já quero saber para perder os quilinhos. Realmente a maioria das mulheres se preocupam com a estética ao invés da saúde. Porém, mais importante que os quilinhos a mais na estética são os quilinhos a mais que levam a doença, que levam as pessoas a infartar. Então, quando a mulher tem o bebê, ela passa aí de 40 a 45 dias, que chamado de quarentena, chamado de puerpério, onde a mulher está em resguardo, né? Considerado e chamado por muitos anos aí, por muito tempo, por os mais antigos, que é o resguardo. Então, essa alimentação tem que ser o mais saudável possível. A puérpera tem que tomar muito líquido, muita água, tem que se hidratar bastante e fazer alimentos não inflamatórios. E que alimentos são esses? São alimentos não enlatados, não embutidos. O ideal é com ausência de açúcar, com ausência de glúten, com ausência de uma proteína do leite chamada de caseína. Então, o ideal é você procurar um nutricionista, e de preferência especializado em mulheres, tá bom? E você deve evitar ao máximo frituras. Além de ser ruim para você, você vai inflamar, você vai engordar e ainda é ruim para o seu bebê, que ele vai ter cólicas com maior frequência. Então, se o seu bebezinho tem muitas cólicas, muito provavelmente a sua alimentação não está adequada. Esse é um dos grandes indícios de causar problema no bebê por conta da sua alimentação. Então tem que ser uma alimentação balanceada, também não pode ser restritiva. Não aconselho que você faça um jejum, qualquer tipo de jejum nos 6 primeiros meses, principalmente se você estiver amamentando de forma exclusiva. Porque se você restringe alimento,
você também está restringindo nutrientes para o seu bebê. Sua alimentação precisa ser muito bem suplementada por muitas coisas, como por exemplo, vou citar aqui várias: vitamina D, magnésio, glutamina, ver seus macronutrientes, proteína, carboidratos e gordura na medida certa. Ver complexo B, vitaminas do complexo B. Você precisa otimizar suas mitocôndrias. Confesso que eu vou fazer um vídeo, uma live ou um conteúdo bem longo, de pelo menos meia hora a uma hora, sobre suplementação. Tanto na gestação como para mulheres. Que hoje eu acredito ser muito importante, né, para a saúde, para a manutenção da saúde e para a preservação de doenças. Tá bom? Então, por hoje eu vou me despedir. Outra pergunta aqui da Ana Paula. Gostaria de saber, estar acima do peso dificulta a mulher engravidar? Pode ter certeza. O excesso de gordura é inflamatório. Se é inflamatório, ele altera a possibilidade, ele altera o processo de fertilização, altera os hormônios. Mulheres que estão acima do peso, geralmente, ela tem uma resistência à insulina. Insulina é um hormônio. E como eu falei a você, quando altera um hormônio, dá um desequilíbrio em toda a orquestra hormonal da mulher. Isso pode sim dificultar a engravidar, você de engravidar. Quero dar um abraço a todos vocês, tá aqui minhas amigas, pessoas que me seguem o tempo todo, a Deca, Roberlan, Ana Paula, Ismaine, Ana Paula, Luciana, Eliede, Selma, Maria Célia, Luciana, Verônica, Amanda, Salão, Beladona, minha amiga Ninha, Alana Moura, Mara Roberta, minha amiga, colega médica, Mara Roberta, Roberlange, Fabrícia, Fabiana, Tassiana, Verônica, o Miguel, Carol Fortaleza, Karina, Vanderli, Samanta, Milena, Jane, doutora Laís Gonçalves, um prazer, Rodrigo Marques, Anne Cristina, Clarissa, Iricelma, Chalopes, Luciana, Rafaele, Souza Mello, enfim, Prado, enfim. Todos vocês, tá bom? Desculpe as pessoas que eu não falei o nome, mas eu agradeço a todas. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui comigo. Me siga sempre nas redes sociais, que eu estou sempre trazendo muitas novidades, muitos conteúdos sobre saúde, para ajudar você que é mulher a ter mais saúde e mais qualidade de vida, tá bom? Um abraço a vocês, fiquem com Deus.